Olá, eu sou o apóstolo Hélio César, sou o presidente mundial da Convenção CONAI e a Convenção CONAI como mantenedora da CONAI Curso, que estará desenvolvendo com você o grande curso de bacharel livre em teologia. Venha fazer uma grande imersão de conhecimento através da palavra de Deus e descobrir os mistérios, os segredos, que não são segredos, basta você conhecer. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E com conhecimento você certamente evitará perecer e abrirá portas extraordinárias para o seu futuro, como um pregador da palavra, como um ministro do evangelho, para propagar a boa palavra de Deus. Eu estou aqui torcendo por você e tendo a certeza que toda a nossa equipe da CONAI Cursos estará ofertando para você a melhor qualificação possível para que você se torne um teólogo de excelência para levar a boa palavra de Deus aos quatro cantos da terra, no nome de Jesus Cristo. Venha, faça o seu curso e a porta do futuro está aberta para você. Paz a todos os nossos acadêmicos. Estamos aqui em mais um dia onde nós vamos falar um pouquinho sobre administração eclesiástica e eu aguardo e espero que todos os nossos alunos venham entender, compreender para poder desenvolver um bom trabalho administrativo, seja na tua empresa, seja na tua casa, na tua residência, seja na igreja, seja no departamento onde você é o líder lá no teu departamento. E acreditamos que essa aula vai ser uma aula de suprema importância para todos nós, porque vai mudar o quadro e o pensamento no que diz respeito à administração. Temos aqui nossos irmãos que estão chegando também agora. Vamos dar uma salva de palmas aí para nossas irmãs. Bom, Gabriel, um pouquinho de água lá para a gente depois, tá? Antes de entrarmos na questão da administração, eu preciso entrar em dois assuntos juntamente com todos vocês, para que a gente venha trocar algumas informações, porque quando se fala de administração, se fala em técnica, se fala em achismo, se fala em cultura, se fala em situações históricas. Pode sentar aqui nesse lado, fica bem mais fácil para a gente tá visualizando. Aí, pode ficar aí. Uma salva de palmas para o nosso aluno, nosso acadêmico para a primeira aula hoje. Então, em primeiro lugar, nós vamos entender o que é essa palavra que está aqui no quadro na frente de vocês, chamado ética. E a minha pergunta para você é: o que é ética? Alguém pode falar o que é ética? Quer falar, bicho? Vamos ser rápido para a gente correr no tempo aqui. O que é ética? Todo mundo tem uma concepção do que é ética. Mas vamos aqui tentar, com as tuas palavras, dizer o que é ética. João, o que é que tu imagina que seja ética? Ética. Uai, ética é aquilo que você pratica. Chegar, eu vou ler as palavras, eu acho. Uma salva de palmas para ele, nota 5. A senhora, o que é que a senhora entende de ética? Pouco, mas assim, eu creio que é o moral. Sumiu. Aquela coisa. Pode falar até um pouquinho mais alto para ficar. Pode, né? Tem vários alunos assistindo A vocês. ética é o moral, né? E a concepção de uma regra, né? Muito bom. Uma educação, Muito várias coisas, né? Uma salva de palmas para ela. Parabéns. Vamos lá. Eu acho que, Sim, pode falar. a ética é a nossa maneira de postura em qualquer momento e situações que nós formos apresentar. Por um exemplo, eu sentar, eu tenho que ter uma ética. Apresentarem na frente, eu tenho que ter uma ética. São os princípios. A gente não pode confundir ética com postura e com postura, tá? O que nós vamos ver aqui é ética. A questão de postura e postura é uma outra questão, tá? Então, antes de entrarmos no contexto administração, precisamos entender esse fator que é ética. Vamos lá. Vamos fazer uma leitura aqui. Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais, como foi falado aqui. E em resumo, ética é um conjunto de normas ou regras que norteiam uma sociedade. Quando se fala em administração, a gente imagina que é chegar, ditar regras e dar ordem. Não, a administração é um conjunto onde, primeiramente, eu tenho que entender o que é ética para que eu possa desenvolver uma administração
ou perfeita, ou quase que perfeita, uma boa administração. Esse é o contexto que a gente pode utilizar, tá? Vamos continuar. Gráfico prático de ética, para nós entendermos de forma visual. Aqui nós temos uma sociedade. Notem que aqui nós temos uma sociedade sem nenhuma regra. É uma sociedade. Para se tornar um contexto ético, nós precisamos de algumas regras. Então agora eu tenho uma sociedade, tenho as normas e tenho as regras. Somando a sociedade com as normas e regras, nós temos uma sociedade ética. Então dentro de uma sociedade eu tenho que entender que eu vivo em comunidade e que essa comunidade tem um contexto de, vamos utilizar leis, é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Temos um conjunto de normas, um conjunto de leis, um conjunto de regras que nós, dentro desta sociedade, precisamos cumprir, precisamos obedecer e, o principal, precisamos viver. Então, o contexto de ético, de forma bem reduzida, é um conjunto de normas que norteiam uma sociedade. Ponto final. Todo mundo compreendeu? Posso passar para frente? Vamos lá. Panorama geral da vida real. Vamos jogar para uma questão bem prática. Começando aqui. Prostituta tem ética? Tem também, no mundo dela, né? Tem, muito bom. Uma salva de palmas aqui. Prostituta tem ética. Mas digamos que aquela prostituta fugiu do fator ético da comunidade onde ela vive. Ela vai ficar aonde? À margem da sociedade aonde ela tem um contexto ético, ou tinha um contexto ético. Ok? Continuando. Bandido tem ética? Tem. Tem. Um bandido respeita o outro. É verdade. Mas o bandido aceita Jesus. Ele vai ser excluído do contexto ético deles. Para eles, ele vai viver à margem dessa sociedade. Ok? Próximo. Político tem ética? Ixi. Tem que Ixi. Como está sendo gravado, não vou entrar em muito detalhe, que tudo hoje é processo, né? E eu estou preparando o ambiente para a administração eclesiástica. Mas tem ética. Mas digamos que o político aceitou Jesus e ele começou a tratar a questão moral dele. O que acontece? Quando ele chega naquele grupo aonde havia um contexto político, não vou dizer humano, mas um contexto político aonde todo mundo aqui já sabe, né? Dispensa comentário que nós estamos sendo gravados. Agora esse camarada, ele sai desse contexto ético e começa a trazer a verdade. Quando ele traz a verdade, ele é excluído desse fator ético aonde ele convive. Então ele vai viver à margem dessa sociedade. Ok? Continuando. Crente tem ética? Tem. Tem. Falar mal do outro crente, ir para as redes sociais. Porém, quando o crente realmente aceita a Jesus, ele passa a ter a ética do reino dos céus. Ou seja, quando uma pessoa é um salvo, é uma pessoa que não se mistura com fofocas, com grupinhos, toda vez que ela chega no ambiente, onde tem um grupinho, todo mundo se cala. Por quê? Porque ela vem trazer uma verdade, ela vem trazer a palavra do Senhor, e ela não se mistura com esse tipo de coisa. Por isso, nós colocamos aqui para ilustrar, esse é fator ilustrativo. Então, ela está à margem dessa sociedade também. Aqui nós temos o obreiro. O obreiro tem ética? É o mesmo contexto. Mas ele fugiu da ética ministerial, ele passa a se tornar um marginal dentro desse contexto. Tá? Continuando. O médico tem ética? Tem. Vocês já viram um médico falar mal do outro médico? Não. Ainda que ele cometa erro, mas ele tem todo um contexto moral, uma postura, não de proteção, mas de não desgastar o fator moral dessa comunidade. Por isso que nós colocamos aqui para ilustrar a questão do médico. Mas ele resolve fazer as coisas contrário às normas que regem a medicina, ele se torna também um marginal dentro desse contexto. Amém? Amém. Continuando. Feiticeiro tem ética?
Tem, assim como o crente. Mas ele não caminhou, não andou de acordo com esse contexto, ele se torna dentro desse contexto aqui, também vivendo à margem da sociedade no qual ele se preparou, ou estudou, ou foi separado desde criança, etc. Vamos lá. Homossexual tem ética? O mesmo contexto. Tem. Ele aceita Jesus, ele sai dentro do contexto ético do homossexual. Agora, quem vai cuidar dessa pessoa que está à margem? Quem vai cuidar dessa pessoa que está à margem? Quem vai cuidar dessa pessoa que está à margem? Quem vai cuidar de todos que estão à margem da sua respectiva sociedade? Quem é que vai cuidar? É aqui que entra o fator igreja. Se eu for religioso, nós não vamos entrar em detalhe aqui, que é uma outra aula. Se eu for religioso, eu não terei como tratar essas pessoas. Porque a minha religiosidade vai fazer com que eu não enxergue o padrão ético do reino de Deus para tratar essa pessoa. Pelo contrário, eu vou estar jogando fora essa pessoa. Quem já ouviu aquela história? Uma ex-prostituta aceitou a Jesus e congrega na igreja do fulano de tal. Sempre alguém vai chegar com a esposa dele e vai dizer, olha, cuidado com a fulana de tal, ela era prostituta. O bandido aceita Jesus, alguém sempre vai chegar com o pastor e vai dizer, olha, cuidado com o fulano de tal, ele era bandido. Por quê? Porque a religiosidade faz com que ele não enxergue, faz com que ele não venha orientar de forma correta essas pessoas que estão à margem da sociedade, seja qual for o segmento, seja qual for a área no qual nós estamos falando aqui e outras áreas. É aqui que entra a questão da administração. Por quê? Porque quando eu vou administrar, eu tenho que administrar de forma imparcial. E quando eu administro de forma imparcial, eu não posso olhar para o João que tem barba e dizer que ele é diferente. Eu não posso olhar para o nosso bispo Giovanni que está de máscara e dizer que ele é diferente. Eu não posso olhar para a irmã que está de roupa azul e dizer que essa roupa não está legal. Pelo contrário, eu tenho que ser um administrador para todo o segmento, para todas as áreas, de acordo com aquela finalidade que eu fui preparado e que eu vou estar disponível e executando determinada administração. Aí surge a pergunta: como eu vou me tornar um líder? E como eu vou liderar uma pessoa, ou um conjunto de pessoas, se eu não me conheço? Se você não se conhece? Como é que eu vou entrar numa faculdade de teologia, como vocês estão aqui hoje, para aprender administração, seja eclesiástica, seja ela institucional, seja ela pública, seja ela militar, se eu não me conheço? O primeiro fato é nós nos conhecermos. E nós vamos hoje aqui começar a nos conhecer. Amém? Amém. Por isso, para entendermos o outro e tratá-lo com eficácia, precisamos atentar para os seus respectivos perfis de comportamento. Vamos lá. Continuando. À luz da psicologia, podemos afirmar que existe pelo menos 4 tipos de perfis de comportamento. Diga comigo bem alto. Primeiro, fleumático. Diga mais alto. Segundo, Melancólico. terceiro, Sanguíneo. Sanguíneo. E no quarto, Colérico. colérico. Deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal. Você conhece o teu perfil de comportamento? Ou de temperamento? Eu conheço o meu. Você conhece o teu? Sim. Conhece o teu? Você conhece o seu? Então nós vamos passar a conhecer agora. Eu comecei a conhecer o meu. Sempre sempre há um perfil de comportamento dominante associado a um secundário. Para quê? Para haver um equilíbrio. Por isso que quando a Bíblia diz que quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, nós produzimos frutos do Espírito. Ou seja, todo perfil de temperamento tem um ponto positivo e um ponto negativo, aonde nós temos que tratar à luz da palavra, à luz do Espírito Santo de Deus. Então vamos descobrir primeiro quem é esse camarada aqui. Fleumático. Vamos ver quem é fleumático aqui. Alguém chuta dizer se é o teu temperamento? Vamos ver se você se enquadra aqui. Vamos lá. A pessoa de temperamento fleumático apresenta os seguintes pontos positivos. Vamos lá. Primeiro ponto positivo dessa pessoa:
ela é uma pessoa calma. Tempestade vem, ela mantém o equilíbrio. É uma pessoa altamente centrada. Próximo ponto positivo, é uma pessoa quieta. Próximo ponto, é cheia de humor. Próximo, é condescendente, tem atitude complacente ou transigente. Próximo, é uma pessoa confiável. Se eu tenho uma empresa e eu preciso de um administrador de finanças, preciso de um tesoureiro, para que eu não seja lesado, independente da grade curricular de candidatos que eu tenho na minha mão, eu vou escolher uma pessoa de temperamento fleumático, porque ele vai ser confiável. Eu sei que ele não vai mexer, ele não vai usurpar aquilo que não é dele, porque ele carrega isso no perfil de temperamento dele, no caráter dele, que nós vamos ver um pouquinho lá na frente. Próximo ponto positivo, é uma pessoa bastante diplomata. Sempre quando você visualizar alguém gerenciando um conflito, trazendo uma palavra de mansidão que venha abrandar uma tempestade, você já pode marcar no teu caderninho que ele tem 90% de possibilidade de ser um fleumático, que ele é diplomata. O negócio dele é sempre ajustar para que ambas as partes ganhem, não percam. Quem já se enquadra, já começou a se enquadrar nesse perfil? Ainda tem um pouquinho de calma. Pois é, só pode ter um dominante e um secundário, tá? Calma que a gente vai chegar nos negativos dele. Próximo, é uma pessoa objetiva. O fleumático, ele não enrola, ele não fica enrolando, ele não dá a volta, ele é objetivo, é isso para fazer, então é isso. Desse modelo. Ele vai, faz e pronto. Então esse é um ponto positivo do fleumático, muito bom, principalmente para quem vai liderar um fleumático, ou um líder que é fleumático. Próximo ponto positivo, é uma pessoa organizada. Sempre você vai encontrar um fleumático, é tudo organizado. Se ele tem uma mesa, é tudo organizado na mesa dele. Se ele cuida de documentos, todos os documentos são organizados. Se ele cuida de arquivos, todos os seus arquivos são altamente organizados. Então, como ponto positivo, é uma pessoa muito interessante, é um perfil de temperamento muito interessante. É uma pessoa eficiente e prática. Esses são parte dos pontos positivos, tá? Ainda tem outras coisas que a gente, não é o caso, não é uma aula de psicologia aqui, é apenas uma preparação para entendermos o que é administração. Vamos agora para o próximo? A pessoa de temperamento fleumático apresenta os seguintes pontos negativos. Acabamos de ver os pontos positivos, agora nós vamos ver os pontos negativos. Primeiro, é uma pessoa egoísta. Segundo ponto negativo, é uma pessoa avarenta. Terceiro ponto negativo, é uma pessoa desmotivada. Ela é empurrada, mas quando ela vai, é tipo aquele carro que deu prego, precisa que alguém empurre. Do branco. Na hora que ele pega, meu irmão, já era. É. Mas é uma pessoa desmotivada. Então, para um líder visionário, para uma liderança visionária, ele já vai ter um problema, ele vai ter que trabalhar muito esse lado para ele conseguir se tornar um líder visionário, que nós vamos ver um pouquinho lá na frente. Próximo, e muitas das vezes é uma pessoa também preguiçosa. É uma pessoa preocupadíssima. O fleumático vive preocupado. Ele se preocupa com a roupa que ele vai vestir, ele se preocupa com a dívida, que todo mundo tem que se preocupar, mas ele se preocupa ao extremo. Ele se preocupa com o momento que ele vai ministrar. Um fleumático é mais fácil adquirir a ansiedade, a se tornar uma pessoa ansiosa. Por quê? Porque todo tempo ele está preocupado. Se ele vai dar uma aula, ele está preocupado com isso, preocupado com aquilo. Ele se preocupa em todos os aspectos, tá? Então é um ponto negativo que precisa ser muito bem tratado para que ele possa trazer resultados na administração dele. Próximo, é uma pessoa indecisa. Lá no Pará nós temos a BR-316. Então, de Capanema, de Santa Maria para Belém, nós temos um fluxo de carreta muito grande. Dificilmente se ultrapassa, que é carreta indo e carreta vindo. Então, quando eu brinco muito com o Gabriel, às vezes eu estou atrás, tem um carro atrás da carreta, eu estou atrás do outro carro, aí o camarada vai ultrapassar e faz isso aqui, ele vai, aí depois ele volta, aí vai, depois ele volta. Aí eu digo para o Gabriel, tem um fleumático aí na nossa frente, é muito indeciso. Tem carro, tem motor, mas ele é indeciso. A mesma coisa acontece com os negócios,
com a administração eclesiástica, com a administração na casa dele, no lar, com a administração na empresa, porque ele é uma pessoa muito indecisa, tá? Como ponto negativo, mas tratado, ele se torna uma máquina na mão de Deus e uma máquina dentro da visão administrativa. Próximo. É uma pessoa autoprotetora. Quando você vê um pastor que ele é autoprotetor de ovelha, pode anotar que ele automaticamente, se ele não for fleumático dominante, ele é fleumático secundário. Mas nós vamos ver um pouquinho sobre a administração paternalista e nós vamos ver que é um problema a pessoa ser autoprotetora. Por quê? Porque na administração, quando o líder é um autoprotetor, ele vicia a sua liderança a se tornar preguiçosa. Por quê? Porque ele sabe que o líder vai fazer. Ele sabe que o líder vai desenvolver. Ele sabe que se ele ficar sentado, o líder vai fazer acontecer. Por quê? Porque o líder é uma pessoa fleumática. E ele se torna autoprotetora. Porém, se esse líder tratar esse lado negativo, ele vai voar na visão administrativa, no que diz respeito à questão da administração. Próximo, é uma pessoa temerosa. Dispensa comentário. Vamos para o próximo perfil de temperamento. Deixa eu fazer uma pergunta antes de entrarmos aqui. Quem se identificou como fleumático? Muitas coisas aqui. De repente pode ser o teu secundário, mas é vocês que vão se analisar, tá? Próximo, melancólico. A pessoa de temperamento melancólico apresenta os seguintes pontos positivos, tá? O melancólico apresenta os seguintes pontos positivos. Primeiro, diga bem alto comigo. Talentosa. Talentosa. Aí todo mundo quer ser agora esse perfil de temperamento. Próximo. Analítica. Vocês estão entendendo? Ainda toda. Próximo. Uma pessoa estética. Na vestimenta, no trato, na administração. A mesa é tudo certinho. Um caderno do lado, a cor é do outro. É uma pessoa estética em todos os aspectos. Então, quando você encontrar uma pessoa assim, já sabe que ele tem esse perfil de temperamento. Próximo. É uma pessoa habilidosa. Muito habilidosa. O que você colocar nas mãos desse administrador, ele vai conseguir executar de forma bem tranquila. Porque ele tem naturalmente, no sangue, no coração, na mente, essa habilidade de se tornar um cara que realiza as coisas pelo talento e de forma muito especial. Continuando. É autodisciplinada. Tá? O melancólico típico, ele é autodisciplinado. Se você disser para ele, fique em pé ali naquele canto, que aguarda lá, ele vai ficar lá no canto, aí, o horário é para aguardar meio-dia, ele vai estar meio-dia, uma hora antes ele vai estar lá, meio-dia ele vai estar de pé, e para ele estourar, ele vai ficar mais uma hora depois para esgotar todas as possibilidades de atraso. Por quê? Porque ele é uma pessoa altamente disciplinada. Lidar com o melancólico é muito fácil. Por quê? Porque o melancólico, você não precisa estar dizendo o que ele tem que fazer. Ele já sabe o que tem que fazer, ele vai e faz. Tanto ele como líder, quanto como liderado. Por ele ser um cara, uma pessoa altamente disciplinada, ele não precisa que ninguém esteja bombardeando ele para fazer isso ou para fazer aquilo. Ele vai, a minha missão é essa, então ele vai e cumpre a missão. Quem está se enquadrando aí nesse perfil? Então vamos lá. Próximo. É altamente sensível. E esse é um ponto muito negativo já positivo, porque olhando para a esfera espiritual, é muito mais fácil ele sentir a presença de Deus, porque ele é sensível. Quando a gente lida com melancólico, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vai falar para ele, porque como ponto negativo ele pode se sentir ofendido, melindrado. Então, esse melancólico, ele é uma pessoa altamente sensível. Moisés era melancólico. Quando Deus disse que ia exterminar tudo, fazer de uma maneira, ele não pegou e disse, não, então risco no nome do livro da vida. Porque ele era um cara sensível. Tanto que a Bíblia fala que ele foi o homem mais manso que existiu na face da terra, nem antes e nem depois. Foi ele, o grande Moisés, que muita gente ministra até de forma errônea, dizendo que ele cirou, e quando a gente vai olhar para o contexto não tem nada a ver. E ele era melancólico.
a ponto dele ser altamente sensível. E foi o único que teve a oportunidade de contemplar a sombra da glória de Deus, por causa desta sensibilidade que muitas das vezes falta no líder. E o líder, ele tem, se ele não for melancólico, ele tem que desenvolver isso. Agora, quando ele já é melancólico de natureza, ele já desenvolve tranquilo. Quando o liderado tem um problema, ele é sensível para ouvir, para aconselhar, muitas das vezes para liberar de uma determinada função, porque ele é sensível, ele consegue entender as situações de forma muito mais rápida que outro perfil de temperamento. Quem está se enquadrando nessa área? Vamos lá, próximo. É sacrificial. Dispensa comentário, eu acabei de falar do Moisés. Vamos para o próximo, correndo aqui. Por outro lado, o melancólico típico apresenta os seguintes pontos negativos. Podemos continuar? Primeiro ponto, é autocentralizador. Ele centraliza tudo. Isso é um veneno para um líder. Então vamos aprender lá na frente. Tudo ele quer que ele seja o centro. Se ele vai administrar, se ele vai executar uma missão, uma tarefa que tenha vários braços de líderes, ele faz, ele delega, mas ele quer centralizar, porque ele tem no perfil de temperamento esse lado de centralizador. Tudo tem que ser ele, tudo tem que partir dele. E na administração a gente vai ver que não é bem assim que funciona. Moisés era centralizador a ponto de Jetro olhar para ele: olha, eu vou falar contigo, tu vai me ouvir. E por último Jetro disse: e o Senhor será contigo. E deu uma aula de administração para Moisés, e Moisés deu ouvido ali, e aí todo mundo já conhece a história. Vamos lá, próximo. É desconfiado. Toda vez que você encontrar um melancólico puro, ele vai estar olhando para ti todo o tempo desconfiando. Qualquer coisa que você faça, ele desconfia. Tu vai conversar com ele, ele vai estar conversando com você, mas vai estar desconfiando. Ou seja, é um ponto negativo que precisa ser tratado. E nós que temos Deus, que somos administradores no reino de Deus, nós precisamos desenvolver talentos através dos frutos do Espírito para que a gente venha confiar. Inclusive tem muita gente que usa textos errados, isolados. Maldito é o homem que confia no outro. Não tem nada a ver na questão de confiança. Davi escreveu: não confieis em príncipes e nem em homens. E ele completa: em que não haja salvação. Então, se tem salvação, como membro do reino de Deus, eu tenho que confiar, porque o mesmo Espírito que está na minha vida é o mesmo Espírito que está na vida dele, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o melancólico já tem problema para confiar. Para você ganhar a confiança do melancólico, você vai ter que demonstrar nas suas atitudes que você é confiável. E dá trabalho. E dá trabalho, isso é verdade. Senão, dificilmente ele vai conseguir crer, acreditar ali na tua proposta, no teu projeto. Ele sempre vai ser desconfiado, tá? Se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, né, a Bíblia diz que devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Ou seja, nós temos que ter, sim, não a desconfiança, mas o cuidado de zelar pelo aquilo que Deus coloca na nossa responsabilidade. Continuando. Susceptível, que se ofende ou melindra facilmente. O ponto negativo do melancólico é exatamente isso. Qualquer coisa que se fala, ele se sente melindrado. Ele chora, ele fica bravo, ele faz bico, sai batendo o pé, parece menino que precisa de pirulito para se acalmar. Por quê? Faz parte do temperamento dele. Mas ele tratado, através do Espírito Santo, ele melhora bastante. É uma pessoa altamente vingativa. E aí é que entra os frutos do Espírito. Se eu sou uma pessoa com temperamento melancólico, eu tenho que produzir frutos do Espírito para que eu não seja ou me torne vingativo. E que eu passe a amar, que eu passe a cuidar, e que ainda que me façam mal, eu vou responder com o bem, porque é assim que nós vivemos no reino de Deus. Continuando. É mal-humorado. Sempre você vai ver um melancólico de testa frisada,
olhando, é mal-humorado. Você já sabe como funciona uma pessoa mal-humorada, né? A gente vai falar com ele, aí não responde, trata mal, só que isso é um ponto negativo que precisa ser tratado. Próximo é uma pessoa crítica. O melancólico puro, ele sempre vai trazer uma crítica, seja ela construtiva, seja ela destrutiva. Quando ele é tratado por Deus, as críticas dele é sempre construtiva. Agora, quando não é tratado por Deus, sempre vai ser uma crítica destrutiva. Então temos que ter muito cuidado com isso. O próximo é uma pessoa teórica. Quando você vai ver alguém que vai ministrar, que tem esse perfil de temperamento, antes dele falar uma frase, ele rodeia. Ele rodeia. Tipo assim, deixa eu ilustrar aqui. Tem a maçaneta da porta. Aí eu chamo o João para vir comigo aqui. João, nós vamos abrir a porta. Aí o João sai daqui, dá 5 passos, pega na maçaneta da porta e abre a porta. Eu vou abrir a porta, só que eu não vou fazer como o João fez. Eu vou rodar na sala 100 vezes. Quando eu chegar na 100ª vez, eu vou lá pegar na maçaneta e abro a porta. Os dois abriram a porta. Só que um rodeou, atestando o objetivo. Então é um ponto negativo isso. Foi direto ao ponto. Exato. Então é um ponto negativo que precisa ser tratado. E o principal, é uma pessoa pessimista. Sempre ele vai dizer, não vai dar certo, olha, cuidado, olha, vai dar problema. E às vezes não é assim que funciona. Mas tratado, ele se torna um líder visionário. Próximo, é uma pessoa não social. Dificilmente você vai encontrar um melancólico com amigos. Sempre ele vai estar isolado. O rol de amizade do melancólico, de uma pessoa melancólica, é muito resumida. É 4, 5 pessoas no máximo. Por quê? Porque ele tem problema. Ele tem problema de relacionamento. Agora, quando ele é tratado através do Espírito Santo de Deus, que produz os frutos do Espírito, ele vive em comunidade, porque estamos no reino, e o reino de Deus é uma comunidade que vai morar no céu. Amém?